Olá, alunos, vamos aí para mais uma questão de prova. Vamos falar agora sobre uma questão abordando os vírus de computador. Questão então sobre segurança da informação. Vamos lá, acompanha aí. Os vírus de computador podem apagar arquivos criados pelo editor de texto. No entanto, são incapazes de infectar partes do sistema operacional, já que os arquivos desse sistema são protegidos contra vírus. Certo ou errado? Olha, um vírus de computador é um programa malicioso. Vírus de computador é um tipo de malware, é um tipo de programa malicioso que pode causar dano ao teu computador, ao teu sistema. De que forma ele pode causar dano? Os vírus de computador, para assim serem chamados de vírus, podem infectar algum hospedeiro. Por exemplo, tem vírus de computador que usam como hospedeiro arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, são os chamados vírus de macro. Existem os vírus de boot, que afetam os setores de inicialização das unidades. Existem os vírus de programas, que infectam os arquivos executáveis, aqueles que executam as aplicações. Existem os vírus de script, os vírus polimórficos, que alteram sua forma. Quer dizer, nós temos uma quantidade bem grande de tipos de vírus de computador. Esses vírus, eles agem de diferentes maneiras. Tem vírus de computador que estão lá só para alterar as configurações do sistema operacional. Por exemplo, vírus de computador que são capazes de afetar os arquivos do Windows e com isso muitas vezes até inviabilizar ou piorar muito a utilização desse sistema operacional. Tem vírus de computador que afetam arquivos, inviabilizando o uso desses arquivos ou até se ocupando deles para fazer o seu processo de replicação. Então, a atividade que um vírus de computador pode fazer no teu sistema são das mais variadas. Mas a questão indicava o seguinte, dizia, os vírus de computador podem apagar arquivos criados pelo editor de textos? Pode, em última instância, em relação a um problema causado pelo vírus, pode ser que eu tenha problemas de acessar aquele arquivo ou até de encontrar, causando até um apagamento, dependendo do tipo de vírus de computador que efetuou essa atividade. Pode acontecer. Depois ele disse, no entanto, são incapazes, observa, ele disse, são incapazes de infectar partes do sistema operacional, já que os arquivos desse sistema são protegidos contra vírus. Errado, errado. Os vírus de computador são programas maliciosos que às vezes se ocupam de falhas de programação, de vulnerabilidades do sistema operacional e podem sim infectar partes do sistema operacional. Por exemplo, os vírus de computador podem infectar partes do Windows e com isso até inviabilizar ou piorar, como eu disse, muito a utilização do sistema operacional. Portanto, eu vou marcar errado como opção para essa questão, porque ele disse que os vírus são incapazes de infectar partes do sistema operacional. E a resposta, e o certo deveria ser dizer, eles são capazes de infectar partes do sistema operacional, como por exemplo o sistema operacional Windows. Então, em função disso, ele ter dito que é incapaz, quando na verdade o vírus é capaz de afetar o sistema operacional, é que eu coloquei como errado a opção aí para essa questão. Certo, pessoal?